Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal no YouTube. Depois de 2 anos, estamos de volta, agora com uma proposta totalmente diferente para acompanhar essa nova fase da minha vida. Então, se você quiser saber mais sobre o que teremos aqui e também nas minhas outras redes sociais, eu recomendo você assistir esse Reels aqui, lá no meu Instagram. Para esse primeiro vídeo, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive de como cuidar demais das coisas de Deus acabou me afastando da presença dele. Mas antes de te contar como que aconteceu tudo isso, eu preciso te contextualizar um pouquinho sobre a minha história. Quando eu tinha 8 anos, em uma conversa aleatória dos meus pais com os meus tios, eu descobri que a minha irmã era batizada na igreja católica e eu não. Minha família naquela época não estava frequentando nenhuma religião, apesar da minha mãe ser muito católica. Várias vezes eu ia com o meu pai no Salão das Testemunhas de Jeová, que é a religião dos meus tios. Aí no ano seguinte, após pedir pra minha mãe, eu comecei na catequese e eu fiquei simplesmente encantada, porque eu era uma criança que sofria bullying na escola e na igreja eu fui acolhida pra fazer tudo que eu quisesse. Então eu podia cantar, eu podia dançar, eu podia fazer parte das encenações, coisas que eu tinha muita vergonha de fazer na escola. E aí eu fui crescendo dentro da igreja, fiz catequese, fiz perseverança, fui acólita, fiz parte de grupo de jovens, grupo de oração, até que eu me tornei coordenadora. Eu me tornei coordenadora primeiro do Ministério de Artes, e aí depois a gente fez uma junção do Ministério de Artes com um grupo de jovens, e eu acabei me tornando coordenadora dos dois. Isso lá em meados de 2023 já, quando eu também estava na coordenação da Pastoral da Comunicação e era catequista. Então foi um ano que ficou bem corrido. Mas até então, de novo, eu não ligava fazer esse tanto de coisas. Ninguém me impôs fazer nada. Eu mesma me ofereci para ser coordenadora das duas pastorais, que eu era coordenadora. Eu me ofereci para ser coordenadora. E para ser catequista também, eu que me ofereci. Ninguém chegou em mim e fez um convite. Eu me ofereci. Então, deixando bem claro aqui, esse vídeo não vai colocar a culpa em ninguém além de mim mesma. Porque quem se colocou nessa situação fui eu. E se você tá passando por alguma coisa parecida, a culpa é sua. Não adianta você querer culpar o seu padre, o seu líder, o seu pastor. Não adianta você culpar ninguém. A culpa é sua. E a gente precisa tomar ciência das nossas culpas. Isso é muito importante. Mas vamos voltar para a história. Até o momento eu não estava me incomodando com nada, mas no final de 2023 acendeu uma luzinha vermelha na minha cabeça. Por quê? Eu fiz retrospectiva do meu ano de 2023 no meu Instagram, aqui com aqueles adesivos, dump de janeiro, dump de fevereiro, essas coisas. E aí eu fui salvando em um destaque que tinha, né, 2023. Quando eu terminei o ano e eu fui assistir esse destaque, eu percebi que todas as fotos, ou se não eram todas, eram a maioria, estavam relacionadas à igreja. Eu percebi que em 2023 eu não tive muitos momentos de lazer, só que eu segui. 2024 chegou, era meu primeiro ano como coordenadora, né, do grupo de jovens, assim, que eu ia passar o ano inteiro na minha cabeça, porque não foi o que aconteceu. Abrindo mão de várias coisas, minha família viajando sem mim, conversando com meu namorado, esse final de semana a gente não vai conseguir se ver. Quando eu via ele, eu tava com o celular na mão pra resolver as coisas, essa questão foi ficando maior. Só que o que começou a dar errado? Se fosse só esse o problema, eu acredito que eu estaria nessa até hoje. Eu não teria percebido e talvez a única coisa que tivesse acontecido é que a minha relação com o meu namorado, que hoje em dia é meu noivo, estaria bem estremecida. Chegou um momento que eu tinha tanta coisa pra fazer que eu comecei a abrir mão de estar na missa, de estar presente na missa, participando, pra poder fazer uma reunião. Não tinha tempo de me confessar, então assim, a gente ia fazer um evento e eu falava pros jovens, olha galera, vão se confessar pra vocês estarem preparados pro evento. E eu mesma não conseguia chegar lá na igreja pra me confessar. Por quê? Porque eu tinha que resolver as outras coisas. Então, eu não conseguia ter esse momento. Em casa, eu não tinha momento pra ler a Bíblia. Então, além de perder a presença de todas as pessoas, eu perdi a presença de Deus, porque eu não tinha mais tempo para nada. E quando você deixa de fazer as coisas da igreja com oração, aquilo começa a se tornar um trabalho voluntário. Você não tá mais ali fazendo uma missão, você tá fazendo um trabalho voluntário. Foi isso que aconteceu.
Quando as coisas começaram a desandar, natural que as coisas deem errado quando a gente vai fazer uma atividade na igreja, eu ficava frustrada. Por quê? Porque aquilo estava se tornando um trabalho voluntário. E aos poucos, de 2023 para 2024, fui me desligando, para poder ficar com o mínimo de coisa possível. E para mim, o auge da situação toda foi que em maio de 2024, né, do ano passado, a minha irmã, ela fez um aniversário e caiu bem num dia de um evento da igreja. Então eu perdi o aniversário da minha irmã, mas até aí tudo bem. Só que nesse mesmo dia do aniversário da minha irmã, a minha avó começou a passar muito mal. No dia seguinte, ela foi internada no hospital. Lá ela ficou por 3 meses. Nisso dela ficar esses 3 meses, eu continuei nessa situação de ir pra igreja. E aí eu tava com a cabeça quente, porque ela tava no hospital. E aí eu ia pra igreja e me colocava mais coisas pra fazer na igreja e no meu trabalho, pra poder esquecer a situação toda. E acabava não tendo tempo de visitar a minha avó. E em agosto, depois de 3 meses, ela faleceu. Eu lembro que ela faleceu dia 10, e aí dia 20, alguma coisa assim, no final do mês a gente tinha que organizar um evento. Só que assim, eu não tinha mais cabeça pra nada, gente, sinceramente, eu não tinha mais cabeça pra nada. Mas eu tive que seguir, porque eu tinha assumido aquele compromisso. Só que a questão era, eu tinha assumido aquele compromisso com Deus, mas eu não tava mais perto de Deus. Então, a minha avó ter ido embora, quando eu tava cuidando das coisas de Deus, e eu não ter me fortalecido, foi o auge pra mim. Eu olhei assim, gente, qual que é o sentido de eu estar aqui? Qual que é o sentido de eu estar perdendo tempo com a minha família, com meu namorado, com os meus amigos? Qual que é o sentido de eu ter perdido os últimos meses de vida da minha avó pra estar aqui fazendo uma coisa pra uma pessoa que eu não falo, uma pessoa que eu não converso? E aí, naquele momento, eu esfriei. No mês seguinte, não deu nem um mês da morte da minha avó, eu me desliguei da coordenação do grupo de jovens, que foi a última coisa que eu deixei, e eu não consegui mais ir pra igreja depois daquele momento. Eu fiquei de setembro até dezembro indo pra missa, assim, um domingo, falta 2. E pra mim, de 15 anos, 16, pra mim, faltar a missa era o fim do mundo. E realmente. Só que assim, eu colocava uma pressão enorme nos meus pais pra eu poder ir pra missa no domingo. Eu chorava. Quando eu olhei pra mim mesma, não querendo ir pra missa, eu não me reconheci, não tava entendendo mais nada do que tava acontecendo comigo. Uma das coisas mais graves nessa situação toda, além de tudo isso, nesse meio tempo, onde eu não estava orando, querendo levantar outras pessoas, enquanto eu estava fraca. Então tinha esses momentos de intercessão, tinha esses momentos de orar por outras pessoas, e eu orava. E, gente, era uma oração sincera, mas era uma oração sincera de uma pessoa que estava longe de Deus. Então, não era uma oração sincera. E tem muita diferença quando uma pessoa que tá muito perto de Deus ora por você, de uma pessoa que tá longe de Deus. Porque você sente a presença de Deus quando aquela pessoa fala com você. Não tinha como eu exalar a presença de Deus se eu não falava com ele, se eu não falava nada. E eu acredito que nesse meio tempo eu possa ter feito mais mal do que bem para algumas pessoas. Porque não faz sentido você estar servindo a igreja, estar servindo a casa de Deus, se você não fala com Deus. Como que você quer estar na casa da pessoa, quer ser bem-vindo na casa da pessoa, quer se sentir como se você já fosse um veterano na casa da pessoa, se você não olha na cara da pessoa, se você não fala com ela? E era exatamente isso que eu tava fazendo com Deus. Existe uma analogia que eu acho muito interessante sobre um avião que está caindo e você está do lado de uma criança. Você tenta colocar primeiro a máscara de oxigênio naquela criança. Só que no meio do caminho você vai de arrasta porque você está sem oxigênio. Não adianta você tentar salvar uma outra pessoa se você não está salvo. Eu deixei de cuidar da minha própria casa, minha casa estava uma bagunça, e eu falo isso tanto no sentido espiritual quanto no sentido físico, porque eu não fazia nada em casa. Eu não prestava um serviço para minha mãe, eu não prestava um serviço para minha casa, eu não arrumava meu quarto.
eu não fazia nada. Como que eu ia olhar para esses jovens e falar que eles precisavam ajudar em casa se eu não estava ajudando em casa, se eu não estava sendo presente na minha casa? Eu fui hipócrita, resumidamente. Foi isso que eu fui. Que bom que eu consegui assumir isso, porque eu sei que existem muitos falsos pastores por aí afora, alguns por ignorância, que foi o meu caso. Eu estava na ignorância. Eu estava me negando a acreditar que eu estava no erro. Então eu vim aqui no YouTube contar essa história para que você que está me assistindo aí do outro lado, que você que é católico, que você que é cristão, por favor, nesse começo de ano de 2025, antes de você se envolver com qualquer coisa, com qualquer missão, olha para si mesmo e vê como que tá a sua casa. Como é que tá aqui dentro? Como é que tá o seu templo? Se seu templo está preparado para receber o Espírito Santo. Ele não está, você não vai saber como ajudar outras pessoas a preparar o templo delas. Deixando bem claro aqui, não estou incentivando ninguém a deixar de fazer as coisas na igreja, porque a igreja precisa de nós, a igreja precisa que nós sirvamos uns aos outros. Mas o que aconteceu comigo foi que eu queria tanto ajudar, eu queria tanto fazer coisas, eu queria tanto me sentir pertencida a alguma coisa, que eu acabei roubando o lugar de outras pessoas também. Porque existe uma pessoa que fica tão evidente naquela igreja e ela faz tudo. Muitos jovens hoje em dia que faz muitas coisas, mais de uma coisa na igreja. E essa pessoa, ela tá tão ali dentro que ela acaba ofuscando a oportunidade de outra pessoa. As pessoas olham e falam assim, nossa, só tem fulano pra fazer as coisas dentro da igreja. E na verdade não existe só fulano. Só que fulano se destaca tanto que as pessoas não enxergam aquele ali que tá no cantinho, esperando para ser chamado, esperando para alguém fazer um convite para participar de alguma coisa. E de novo, gente, esse vídeo não é uma crítica. Esse vídeo não é uma crítica à igreja que eu frequento. Esse vídeo não é uma crítica aos jovens que eu coordenei, nem às crianças que eu dei catequese, nem ao meu pároco. Não é uma crítica a ninguém. Eu estou falando, novamente, deixando bem claro, que a culpa foi toda minha. Foi simplesmente minha e pronto. Eu estou assumindo isso e eu fiz esse vídeo unicamente no intuito de te alertar que você pode passar pela mesma coisa. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Espero que vocês possam tirar isso como um alerta para a vida de vocês. Se você já passou por alguma situação parecida e se sentir confortável, deixa aqui nos comentários. E se você não tiver nada para comentar, comenta um coraçãozinho só pra eu saber que você chegou até o final do vídeo. Eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, que é meu primeiro vídeo no canal, pra você entender que essa mudança foi grande. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!